Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 4 de 11 de 2024, rodada completíssima aqui. Acho que todos os times vão jogar hoje, então a gente vai ter muito jogo, muitos números estatísticos para trazer aqui para vocês analisar. Até por conta disso, hoje a gente decidiu trazer dois vídeos para vocês em duas partes, até para não espantar a galera lá quando eles forem olhar a minutagem do nosso vídeo, ver lá 40 minutos. Então, os jogos que acontecem até as 22h45 a gente vai analisar nesse vídeo. E em alguns minutos ou uma hora depois no máximo a gente vai publicar o vídeo da segunda parte aqui dessa análise. Então seja bem-vindo se você não conhece o Sexta de Trade, aqui a gente se baseia em números estatísticos para sermos lucrativos. Ontem, com a rodada mais curta, não trouxemos vídeos, mas trouxemos palpites para a galera lá do nosso grupo VIP. Fomos ali, né, 3 greens em 4 palpites exclusivos que a gente mandou, além da gente pegar a zebrinha lá do Atlanta Hawks, estamos muito bem nas zebras, e também teve odd 8 para a galera para triplo-duplo dos Sabonis nesse final de semana lá no nosso grupo gratuito. Bateu, a galera ali conseguiu uma boa grana em cima desse jogador e com essa odd muito especial que estudamos e trouxemos pra galera. Então, para você ter acesso a tudo isso, é só clicar no link que tá aqui embaixo, ser parte do nosso grupo gratuito, conhecer também o nosso canal de cortes, que tem vídeo exclusivo lá também, e o nosso grupo VIP, o melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo do mundo, com muitos guias, e-books, materiais exclusivos para você lá, além das nossas tips diárias, as melhores com odds superiores estão todas lá. Beleza? Pessoal, quero agradecer a audiência de vocês já aqui nesse vídeo também e lembrar vocês do próximo vídeo. Eu vou deixar o card aqui em cima, caso ele tenha sido publicado. E para finalizar, o nosso Instagram, @sexta-de-trade, tem conteúdo exclusivo lá. Batendo ali os 1000 seguidores, a gente vai enviar um e-book gratuito para a galera do nosso grupo free. Então, deem essa moral e cliquem no botão de joinha. Não custa nada, vai ajudar muita gente. E hoje, nessa rodada recheada, vamos ser ousados? Meta de 300 likes para esse vídeo de hoje e 300 no outro. Então, vamos clicar no botão de joinha para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo e seja membro do canal se quiserem apoiar a gente a continuar trazendo vídeos gratuitos aqui para vocês. Bom, começando aqui com Cavs e Bucks, o Cleveland joga em casa, é um time que está 7-0 invicto nessa competição, é o líder da Conferência Leste contra o pior time da Conferência Leste nesse momento. Os Bucks vêm surpreendendo muito negativamente nessa temporada e os Cavs positivamente. Porém, eu ainda acho que individualmente falando, esse Bucks tem jogadores suficientes para vencer qualquer time da NBA. No longo prazo, de fato, eles estão decepcionando, até por conta do seu treinador, etc. Mas com Giannis em quadra, ele é dúvida para hoje, eu acho que os Bucks nessa partida têm o treinador mais experiente, o melhor jogador, e quando a gente compara ali o segundo melhor jogador, hoje o Donovan Mitchell vem jogando mais do que o Lillard, mas o Lillard é um dos 75 maiores jogadores da história do basquete, o Donovan Mitchell não, então em algum momento o Lillard foi ali, seria, né, o segundo melhor jogador em quadra, e a gente tá falando de um confronto que aconteceu recentemente, os Cavs venceu, mas foi por pouco. Então, para essa partida, como o mercado está dando enorme favoritismo ao Cleveland, eu prefiro apoiar um handicap positivo a favor dos Bucks, já que o último jogo a diferença foi de apenas 1 ponto. Então, meu palpite vai ser um handicap bem esticado, que dá para a gente explorar e vale muito mais o risco aqui. Vamos aqui no handicap de mais 10.5 a favor dos Bucks. Beleza, isso se o Giannis jogar, a gente precisa desse jogador tão importante dentro de quadra. Na última partida, o Damian Lillard marcou 41 pontos e acho que ele deve manter aí esse bom nível, principalmente porque para você vencer os Cavs, você precisa pontuar bem por fora, já que no garrafão é onde eles melhor se defendem, né, com a sua dupla de torres ali, em Jarrett Allen e Evan Mobley. Então, além do Giannis, que é dúvida para hoje, eu queria que ele esteja em quadra, vamos ficar de olho no Lillard. Não tem nenhuma notícia de uma possível ausência dele, mas com ele em quadra, essa tipo faz mais sentido, sendo ele, pelo menos do lado dos Bucks, tá? O melhor jogador pra gente investir, apesar de ele ter feito alguns jogos recentes aí bem irregulares, ele é o que faz mais sentido como encaixe contra esse Cavs, que inclusive tem nos seus piores defensores ali o Darius Garland e o Donovan Mitchell, que são justamente jogadores que vão fazer embate com o Damian Lillard. Agora falando aqui a respeito de Wizards e Warriors, a gente tem aqui um confronto bem complicado, tá? Os Warriors sem o Stephen Curry, eles estão com números bem mentirosos, tá? São 5 vitórias em 6 jogos, o Curry é dúvida para hoje, eu espero que ele esteja em quadra para poder justificar essa nossa tip, mas caso ele não esteja, eu ainda acho que ela faz sentido, a gente vai trabalhar com over na pontuação nessa partida. Claro, essa aqui não é das tips mais seguras que a gente tem dentro dessa rodada tão recheada, mas eu acho que é que faz mais sentido para esse jogo em si. Mais de 225,5 pontos, lembrando, os times não jogam amanhã, então eles vão ter descanso e vão poder jogar com força máxima hoje, já que eles não têm que se preocupar
com uma noite de jogo consecutiva, né, com amanhã. Então, eu acho que esse jogo vai ser bem movimentado, a gente tem alguns números que justificam isso, dentre eles, algumas questões como a fragilidade defensiva do Wizards nessa temporada. Eles são um dos 10 piores setores defensivos da NBA. Em relação a ritmo, velocidade, eles são o segundo time mais rápido, e com velocidade a gente tem muitas posses de bola por minuto e com isso mais chances de jogos bem pontuados, porque mesmo que os times não sejam tão eficientes, a gente tem tantos arremessos que a gente acaba conseguindo superar esse over. E outra coisa interessante que a gente pode destacar aqui para vocês é o fato de que o Wizards é o terceiro time que mais sofreu bolas de 3 por jogo nessa temporada. A gente sabe que a especialidade dos Warriors, eles que, caso tenham retorno ali do Stephen Curry, tem mais um grande arremessador de 3 para poder ferir, né, as fragilidades desse Wizards. Como o Washington joga dentro de casa, acho que eles vão conseguir contribuir nessa linha de pontuação. E por que eu acho que essa não é a tip mais segura pro dia? Porque os Warriors vêm se defendendo bem, e a gente sabe que o ataque dos Wizards não é tão eficiente. Os Warriors é a segunda melhor defesa nesse momento da competição, mas eu também acho que eles vão cair bastante, tá? Esses números aqui dos Warriors estão bem, eu diria que mentirosos, por conta de alguns adversários que eles tiveram, por conta de que, de fato, esse não é um time que, individualmente falando, tem potencial para ser uma defesa ali de top 5, por exemplo, pelo menos eu acredito que não. E como eu disse para vocês, eles enfrentaram alguns times bem ruins ofensivamente. O Blazers, o Jazz, o Clippers fora de casa, que sem o Kawhi vem tendo algumas dificuldades para atacar, e os Pelicans, que viviam seu pior momento na temporada ali quando perderam com diversas reservas para o Golden State Warriors. Enfrentaram também os Rockets, que foram dos 10 piores ataques da última temporada, e mesmo assim, a gente até teve alguns jogos ali bem pontuados, principalmente por parte dos Warriors. Então acho que eles vão ajudar essa linha a ser puxada para cima e, consequentemente, o over vai bater. Já os Lakers, que começaram como um dos melhores times da liga, tiveram alguns desempenhos preocupantes recentemente, mesmo em vitórias que eles conquistaram, como, por exemplo, contra o Toronto Raptors. Hoje eles enfrentam o Detroit Pistons, que jogou ontem, venceu o Brooklyn Nets e venceu bem, mas eu acredito que numa noite consecutiva enfrentar um time com LeBron, Anthony Davis, e considerando que o Detroit é um time que volta e meia sofre muito com armadores, ou seja, você pode potencializar ainda coadjuvantes como o Austin Reeves e o D'Angelo Russell, eu creio que os Lakers vão vencer essa partida. Porém, a odd está baixa, eu colocaria sim aqui um handicap negativo para dar uma vantagem extra para os Lakers, na verdade pra gente, né, uma odd melhor. Aqui os Lakers teriam que vencer por 4 de diferença ou mais, porém, dá para vocês esperarem baixar esse handicap de menos 2.5 no ao vivo. Tenho certeza que vocês vão conseguir pegar essa odd aqui em torno de 1,50. Pô, espera só o Detroit pontuar um pouquinho ali, que tá tudo certo, e aí no ao vivo faz mais sentido. Bom, os Lakers, eles têm um histórico recente muito interessante contra esse time do Detroit. Nos últimos 7 jogos, são 7 vitórias consecutivas, em todos esse menos 3.5 aí bateu, e se a gente for pegar a média de pontos que os Lakers sofreram nesses confrontos, foi de 115.3 pontos, e eles marcaram 125.1, ou seja, dá uma vantagem de quase 10 pontos de média nessas vitórias recentes que eles tiveram. E um jogador-chave para essa partida aqui é o Anthony Davis, além dele vir jogando muita bola, mostrando que saudável é um dos melhores jogadores da liga. Nos últimos 7 jogos contra os Pistons, ele teve média de 29.1 pontos, média de duplo-duplo, conseguiu duplo-duplo em 6 desses 7 encontros, com muitos rebotes, inclusive. Eu acredito que ele vai dar bastante trabalho para o Jalen Duren, que é um pivô ali físico, intenso, mas não é um jogador tão técnico assim. E creio que com esse cenário interessante aqui para os Lakers produzirem bem contra um rival cansado, eles devam vencer. Além do que, né, os Pistons são o penúltimo da Conferência Leste, que é a conferência mais fraca, e com certeza, no final da temporada, eles não vão ficar atrás dos Bucks. Então, em teoria, eles são os piores times da NBA nesse momento também. Beleza? Falando aqui de Hawks e Celtics, mais um jogo que eu acho que vai ser bem pontuado. Eu ficaria bastante de olho aqui na pontuação do Jason Tatum, eu já vou justificar aqui para vocês, principalmente porque o Jaylen Brown não joga hoje, o principal coadjuvante ali do Boston Celtics, que é praticamente uma estrela também, né? Muitos consideram ele até melhor do que o Jason Tatum, mas para mim, a melhor opção nesse jogo é acima de 228.5 pontos totais. Beleza, a gente tá falando aqui de 2 ataques que na última temporada foram top 10 e de uma defesa terrível. O Atlanta é a terceira pior defesa da NBA e ofensivamente eles têm até números interessantes, eles estão ali entre os 10 melhores ataques, tá? Creio que eles não vão ser tão bons assim como eles vêm sendo, eles também pegaram rivais ruins, mas eu não ficaria surpreso se eles fossem um ataque de top 10 também. A gente também precisa falar a respeito do ritmo.
os Hawks são o quarto time mais rápido da liga. Com velocidade, a gente tem muitas posses de bola por minuto e com isso mais chances de um over. Nos últimos 8 confrontos entre essas franquias, a gente teve uma média ali de 119,1 pontos feitos pelo Atlanta e 121,8 feitos pelo Boston. Isso dá uma média aí, né, de mais de 140 pontos, ou na verdade ali, né, dá 139,9. Então, cravadinho de pontos nos últimos encontros entre essas franquias, superando esses 228,5 pontos nos últimos 3 jogos consecutivos, em 4 dos últimos 5 também, beleza? E por que o Jason Tatum é um jogador interessante? Porque além da ausência do Jaylen Brown e a gente saber a capacidade dele de produzir, com a ausência do Jaylen Brown ele voltou para sua posição original, que é a posição de ala. Ele vem jogando de ala pivô quando o Jaylen Brown está em quadra. E na posição de ala, o Atlanta é o time mais vazado da liga até aqui em relação à bola de 3, é o time que mais sofre bolas de 3. Então, olhando o Jason Tatum, pode ser um jogador interessante para essa partida de hoje, beleza? E a gente também não pode esquecer que os Hawks jogaram ontem fora de casa contra o New Orleans Pelicans. Então eles viajaram, a viagem não é tão longa, mas isso também faz a diferença, um jogo de back-to-back, menos de 24 horas de descanso, isso torna o Boston favorito para essa noite também, mesmo jogando como visitante, porém, como o Boston Celtics está sem o Jaylen Brown, eu tenho minhas dúvidas, sem o Porzingis também desde o começo da temporada, a equipe do Boston Celtics é o melhor time em quadra? É, porém a odd de 1,19 é completamente fora da realidade nesse momento, beleza? Falando aqui a respeito de Nets e Grizzlies, o meu palpite vai ser em cima de um jogador, tá? Os Nets, eles também jogaram ontem, perderam para o Detroit Pistons, e o Brooklyn Nets é um time que, desde que eles tiraram um pouco ali o protagonismo do Nicholas Claxton no garrafão, eles adotaram um pivô ali um pouco mais jovem e que vem sofrendo, tá? O Brooklyn vem sendo uma grata surpresa nesse começo de temporada, mas eu acho que eles vão voltar com o tempo ao seu desempenho ruim. Para a posição de pivô, eles são o terceiro time mais vazado da liga, então o meu palpite vai ser em cima de um jogador do Memphis Grizzlies, Jaren Jackson Jr., até porque o Memphis vem sem o Desmond Bane para hoje, sem o Marcus Smart, 2 titulares, eu tenho dúvidas de como eles podem render hoje fora de casa. Aí você vai falar, Léo, mas o Jaren Jackson Jr., ele é ala pivô, sim. Porém, o pivô do Memphis Grizzlies, que é o Zach Edey, é muito jovem, ele não vem tendo tantos minutos assim, é um pivô um pouco antiquado pro basquete moderno, né, mais pesado, sem arremesso de 3, então volta e meio o Jaren Jackson, que é o protagonista ofensivo desse garrafão, e ele sempre tem minutos como pivô, tá? Quando a equipe do Memphis vai jogar numa escalação mais baixa para poder atacar mais. Então ele é um jogador interessante e ele tá com linhas aqui de 20,5, a gente pode até diminuir em marcos para poder pegar pelo menos 20 pontos do Jaren Jackson Jr. Ele tem um problema, tá? Ele faz muitas faltas, é um excelente defensor, mas faz muitas faltas, isso acaba diminuindo um pouco a minutagem dele, mas é a única coisa que eu temo nessa partida, e fico feliz dele enfrentar um Brooklyn que tá cansado de um jogo consecutivo. O Jaren Jackson Jr., nos últimos 7 jogos, ele teve uma média de 25,3 pontos, tá? A gente tem que lembrar que alguns desses jogos aqui, com Desmond Bane em quadra, Marcus Smart, ele não era tão protagonista ofensivo assim, mas com essas ausências ele deve aumentar o seu número de arremessos, tanto que ele arremessou 16 bolas na última partida em relação as 12 que ele tinha arremessado aqui contra o próprio Brooklyn Nets e o Bucks, quando os outros jogadores ofensivos estavam em quadra. Ele fez 30 pontos contra o Brooklyn Nets recentemente, e se você pegar os últimos 3 jogos dele como visitante aqui, com esse arroba de Alway, ele fez 27, 35 e 40 pontos, beleza? A equipe dos Nets não é uma defesa de elite, muito pelo contrário, eu acredito que nessa temporada eles vão ser uma das 10 piores defesas, nesse momento eles são quase, tá? E a gente também precisa valorizar o fato de que o Memphis vem jogando no terceiro maior ritmo da liga. Então, aquela mesma história do número de posse de bola alto, e para jogar no ritmo alto você precisa abrir mão de alguns jogadores mais pesados, ou seja, o Zach Edey deve ter seus 20 minutos, mas o Jaren Jackson deve ter pelo menos metade dos deles ali, ou 1/3, jogando como pivô. Isso vai facilitar bastante a nossa vida, beleza? Nessa partida aqui. Agora vamos falar aqui a respeito de Heat e Kings, e Bulls e Jazz, porque aqui eu vou investir nos dois mandantes, mas ao mesmo tempo eu não confio tanto assim nesses dois. O Miami Heat tem um histórico recente muito favorável contra o Sacramento Kings, tá? O Kings tem uma dificuldade enorme de vencer eles, apesar de ser um time que eu gosto mais em relação ao Miami. Só que o Miami joga em casa, a odd tá boa, às vezes vale o risco sim na vitória deles, porém o Miami Heat é um time muito irregular e eles escolhem jogo praticamente, tá? Eles venceram os últimos 2 encontros contra o Sacramento, e se você pegar aqui os últimos 6, eles venceram 5. Mais uma coisa que é padrão dentro desse recorte foi a defesa do Sacramento Kings que sofreu. E nesse momento da competição, a defesa do Sacramento aqui
não vem tão bem assim, tá? Até por 100 posses de bola eles estão no meio da tabela, mas como eles jogam num pace alto, no ritmo alto, eles dão muitas posses para os rivais, o oitavo maior ritmo da liga, e eles sofreram a linha de pontos que a gente vai buscar para hoje em quase todos os jogos aqui. Então a gente vai aqui em Sacramento Kings e Miami Heat, criar aposta. A gente pega aqui uma linha de pontuação que esteja pagando em torno de 1,20 ali do Miami Heat. Eu vou pegar essa daqui de acima de 104,5 pontos, que eu já acho interessante. E o Bulls vai enfrentar em casa um time que é simplesmente terrível. É verdade que o Jazz, acima de tudo, é ruim no ataque nessa temporada, mas defensivamente eles vêm sofrendo também. Então a gente vai aqui na pontuação dos Bulls e vamos colocar acima de 108,5 pontos. Vai dar quase uns 50, tá? Acho que essa odd aqui já tá boa o suficiente. E por que a gente acredita nisso? Bom, o Miami Heat nos últimos 7 jogos, além de ter vencido a maioria contra o Sacramento Kings, eles pontuaram em média 116,1 pontos. Eles superaram essa marca que a gente busca para hoje de mais de 104 pontos em todos os jogos, beleza? Isso é muito interessante, principalmente porque nos últimos 2 eles tiveram aí, né, uma média de 118 pontos por aí, que é muito interessante também. Agora, se a gente fala aqui a respeito do Chicago Bulls, a gente precisa destacar o fato de que o Chicago Bulls vem pontuando bem nessa temporada, tá? São 113,2 pontos por jogo. Eles não são um ataque, assim, muito eficiente, muito pelo contrário, eles estão ali, né, entre um dos times menos eficientes ofensivamente falando, mas eles têm tanta posse de bola, eles jogam disparado o maior ritmo da liga, que eles acabam conseguindo produzir bem ofensivamente contra seus rivais. Por isso que eu duplei, tá? Porque se eu fosse buscar a mod de 50 pro Miami ou pro Bulls, eu teria alguns riscos aqui que eu não tô disposto a assumir. Então vamos diminuir os dois aqui, fechar numa duplinha até pra gente colocar menos dinheiro em risco. A gente tem aqui o Utah Jazz como uma das 10 piores defesas da NBA. Em relação a aproveitamento nos rebotes defensivos, o Jazz é o 4º pior da liga, ou seja, a gente pode conseguir com rebotes ofensivos pontos de segunda chance a favor do nosso Chicago Bulls. E para finalizar, a gente está falando aqui de 2 times, né, no caso o Sacramento e o Jazz, que são times que a gente quer ferir, eles são 2 dos 10 times aqui que mais sofreram bolas de 3 por jogo nessa temporada, tá? O Jazz na última temporada teve o pior aproveitamento em defesa de perímetro, a pior defesa de perímetro em média, né, de pontos sofridos também, e o Sacramento vem mal, então isso pode ajudar a gente a potencializar essa linha de pontos que a gente busca. Até o próprio Atlanta é o time que mais sofreu bolas de 3 na temporada até aqui, e o Boston lá, que é referência em bolas de 3, foi o que mais converteu na última temporada, pode fazer aquele over também acontecer. Então, assim, esses são números aqui que me interessam bastante, que eu creio que possam contribuir para essas nossas tips. E para finalizar, o Jazz sofreu 118,5 pontos para os seus rivais nos 6 jogos que fizeram nessa temporada, mesmo enfrentando o San Antonio Spurs, enfrentando ali o Golden State Warriors e o Memphis, que nem são, eu acho que não vão ser top 10 ali, ofensivamente falando, eles conseguiram sofrer uma média de mais de 118 pontos. Então, eu creio que esse over aqui é o que mais faz sentido. E antes da gente finalizar o nosso vídeo, não se esqueçam, pessoal, de deixar o like, ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. A meta de 200 likes no nosso grupo VIP, muitas tips exclusivas lá, com as melhores odds. A gente vem tendo muito sucesso nessa temporada, mas também vem tendo aqui no YouTube. Então, quero agradecer a audiência de vocês. Comentem os seus palpites preferidos para hoje. Se discordam da gente. Comentem também, sempre tragam números e estatísticas. E se concordam, comentem aqui por que vocês acham que faz sentido para ajudar a motivar a galera a investir nessas tips indicadas por vocês, por nós também. E a gente pede que vocês tenham bastante cuidado, tá? Isso daqui não é para ficar rico, a gente tá trazendo para vocês números e estatísticas para vocês aumentarem suas chances de ganho, diminuir as chances de head e mais do que isso para vocês aprenderem a criarem as próprias bets com maior segurança. A gente quer tornar vocês apostadores de alto nível no nosso grupo VIP. Esse é o diferencial. A gente não só manda tips, lembrando, é para maiores de 18 anos, então muita consciência, e quando vocês se sentirem mais seguros, tiver um dinheirinho sobrando, vocês aumentam a stake, mas vamos com calma e falar aqui a respeito de Rockets e Knicks. Deve ser um jogo interessante, tá? Eu gosto mais do New York Knicks, odd em 60 é o suficiente para mim, mas eu vou acreditar aqui na vitória deles e colocaria uma margem de segurança, mesmo que pequena, porque eu não ficaria surpreso se fosse um jogo duro, um jogo físico, decidido no detalhe. As duas defesas são muito boas. Os Knicks nessa temporada perderam 2 jogos para times de altíssimo nível, no caso, o líder da NBA, campeão da temporada passada, Boston, e o líder da Conferência Leste, que é o Cleveland Cavaliers. Então, eles têm um histórico bem interessante, handicap de mais 1.5 aqui
para o New York Knicks, é o meu palpite para esse jogo. Os Knicks têm uma vantagem muito grande no histórico recente contra os Rockets. Eles conseguiram vencer nos últimos 9 encontros, 8 partidas. O último jogo eles perderam por apenas 2 pontos de diferença, foi em Houston também, mas eu acho que eles são superiores em diversas questões. Os Rockets, ok, eles jogam na Conferência Oeste, mas eu não ficaria surpreso se eles não pegassem playoffs, pegassem no máximo um play-in, enquanto que do outro lado a gente tem o New York Knicks, que para mim é top 4 ali da Conferência Leste, com certeza. O terceiro melhor ataque da competição até aqui por 100 posses de bola, enfrentando esse Houston Rockets, que no momento até vem surpreendendo positivamente, tá, ofensivamente. Eles estão aqui perto ali do top 10, mas é um ataque que não deve finalizar no top 10, tá, em relação à eficiência. Defensivamente falando, a gente está falando de dois times que também tendem a subir. Na última temporada foram top 10, mas o New York Knicks, nesse momento da competição, eles ainda estão de fora aqui desse ranking que eu considero bem importante, mas o net rating aqui do New York Knicks ainda é mais favorável, que é o saldo por 100 posses de bola, de quanto você faz e menos quanto você sofre. O net rating dos Knicks é o quinto melhor da liga, mesmo repetindo, enfrentando Cleveland e o Boston, que são os dois melhores net ratings da NBA. E é por isso que eu acredito nesse bom desempenho deles. Os Rockets jogam em casa, eles vieram bem nessa temporada, tá? Eles vêm fazendo bons jogos, mas além deles virem de derrota para o Warriors sem o Stephen Curry, eles também venceram alguns times ali de um nível que eu considero médio das 3 vitórias que tiveram. Os Spurs e o Grizzlies. Contra os Mavericks, ok, eles venceram, aí foi de fato uma vitória interessante, mas eles também perderam para os Spurs e para os Hornets nessa temporada. São times que, na minha opinião, vão ficar entre os piores da liga, então eu tenho mais confiança nos Knicks. E os Rockets têm ali suas principais estrelas, né, o Van Vliet, o Jalen Green, jogadores irregulares, sendo o mais regular deles ali o Sengun, que eu acho que deve ter dificuldade nesse garrafão dos Knicks aí. O New York Knicks é um time que costuma proteger bem o aro, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Lembrando, a parte 2 desse vídeo com os jogos a partir das 11 horas, né, Minnesota Timberwolves e Charlotte Hornets, a gente vai lançar ainda aqui no canal. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!